Oi, meu nome é Lígia Bectoli Bertolini, eu sou graduanda do curso de Engenharia de Petróleo e vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica, que trata de plataformas digitais e inovação na gestão pública, algumas evidências iniciais. O avanço das tecnologias digitais resulta em importantes inovações do setor público. Dentre elas se destacam o TaxiGov e o GovCar. Esses aplicativos eles realizam o transporte individual de servidores, empregados e colaboradores do setor público. A adoção dessas iniciativas resulta em importantes desafios de governança, uma vez que esses entes que compõem o setor público, eles possuem rotinas distintas. Sendo assim, é muito difícil desenvolver soluções centralizadas. Logo, algumas inovações na forma de governança foram adotadas por essas plataformas. Nesse contexto, a literatura de economia compartilhada mostra que os princípios de design propostos por Elinor Ostrom em 1990 ajudam a explicar a estrutura de governança das plataformas de compartilhamento digital. Entretanto, essas iniciativas elas são bem heterogêneas e nunca foi realizada uma análise dessas plataformas de transporte sob demanda de servidores em específico, sendo esse o objetivo do nosso artigo. Então, diante da constatação, dessas dificuldades de coordenação, a gente se questiona, quais foram as inovações de governança introduzidas por essas plataformas para solucionar esses problemas e como que elas conseguem realizar serviços centralizados e, ao mesmo tempo, adaptar à necessidade de cada ente. E quais são os aprendizados que a gente pode extrair e aplicar em outras iniciativas de compartilhamento adotadas pelo setor público. Então, esse estudo ele possui como objetivo analisar a estrutura de governança e as inovações introduzidas por essas plataformas a partir dos princípios de design propostos pela Ostrom. E, a partir disso, entender as inovações derivadas da introdução das plataformas privadas de transporte sob demanda no setor público, avaliar as vantagens e os desafios de coordenação enfrentados por elas, identificar se esses princípios de design explicam as inovações de governança introduzida e realizar uma análise comparativa entre essas iniciativas para identificar falhas e sugerir melhorias na sua estrutura de gestão. Para se obter uma compreensão mais detalhada dessas iniciativas, foi realizada uma análise comparativa mediante a aplicação dos princípios de design da Ostrom, tanto em iniciativas públicas, o TaxiGov e o GovCar, quanto numa iniciativa privada, a Uber. Essa comparação é realizada para verificar se os princípios de design realmente ajudam a explicar a estrutura de gestão dessas plataformas e detectar as inovações introduzidas por elas. Então, realizando a análise da estrutura de governança da Uber, a plataforma privada, a gente observa que apenas 3 dos 8 princípios não são plenamente aplicáveis a ela. Ela possui um serviço modularizado e padrão. Enquanto na análise da estrutura de governança do GovCar e do TaxiGov, o primeiro e o oitavo princípio são plenamente aplicáveis a elas, sendo eles fronteiras bem definidas e recursos organizados na forma de camadas alinhadas. Apenas 2 princípios, mas os mais importantes, que explicam justamente essas inovações. Por quê? Semelhante aos ecossistemas de plataformas digitais, os serviços prestados por essas plataformas são padronizados e adotam recursos infraestruturais mínimos. Então, eles possuem um conjunto de procedimento modularizado mínimo para garantir o seu funcionamento. E a principal inovação de gestão se refere ao formato da gestão e operação do serviço contratado. Ao invés de cada órgão assinar e gerir o seu próprio contrato, eles realizam um contrato centralizado e a gestão é dividida e assumida pelo gestor geral, gestores setoriais e gestores locais, onde cada gestor possui uma função definida. Então, aqui eu trouxe um quadro que ilustra bem essa subdivisão de funções, onde a gente pode observar que os gestores locais são aqueles que possuem contato direto com os usuários. E então, esses recursos mínimos, eles conferem maior liberdade a esses gestores locais, que podem definir regras próprias, utilizadas pela plataforma e adaptadas às necessidades do ente público local. Então, dessa forma, o serviço ele pode ser adaptado à realidade de cada ente público, sendo essa uma das principais inovações dessa plataforma. Então, a partir desse estudo, a gente pôde observar que a principal inovação introduzida em termos de governança se refere à importância dos gestores locais. Enquanto na Uber o usuário utiliza um serviço pronto, padrão, no TaxiGov e no GovCar existe um espaço para definição de regras complementares pelos gestores locais, o que resulta na redução dos problemas de coordenação. Então, apesar de utilizarem algoritmos de controle, essas plataformas elas recorrem intensamente ao oitavo princípio sugerido pela Ostrom.
Então, essa subdivisão, ela implica em maior transparência e monitoramento das viagens realizadas pelos servidores públicos. Então, isso é, né? Em plena era das tecnologias digitais, a solução ótima encontrada pelas plataformas públicas de transporte de servidor sob demanda foi a mais simples possível, a subdivisão em pequenos grupos. Então, esses resultados, né, eles comprovam a eficiência dos princípios de design propostos lá em 1990, além de trazer inovações a partir de soluções simples, que além disso, né, também podem ser aplicadas a outras iniciativas de compartilhamento que estão surgindo no setor público. Então, esse foi o meu trabalho. Muito obrigada!